Shalom, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre o verbo na construção piel. Então, se você já memorizou a primeira construção que nós trabalhamos, que é a construção paal, você vai agora para essa segunda construção, que é a construção piel. Nós vamos fazer a análise da construção piel a partir do verbo aqui no infinitivo. Então, nós temos aqui o modelo, nós vamos trabalhar com esse verbo aqui, mas vamos olhar aqui primeiro. Os verbos da construção piel, eles são formados dessa forma aqui. Então, observe bem. Evidentemente, sempre começando com o lamed, e esse lamed aqui vai começar com o som de le. O lamed e mais um shivá simples sonoro. Le. E aí nós temos aqui, no quadrado, seriam as três consoantes do radical do verbo, o shoresh. Então, nós temos aqui nos verbos da construção piel as três consoantes do shoresh. E embaixo, as vogais que nós temos são as seguintes. Um A embaixo da primeira consoante e um E embaixo da segunda consoante. Esse é o modelo para os verbos da construção piel. Então, observe aqui, nós temos o verbo le saper, seguindo esse modelo. Ó, le, o A embaixo da primeira consoante, sa, e o E embaixo da segunda consoante do radical. Per, le, sa, per. Se você observar aqui embaixo, você verá que todos os verbos dessa construção, desse grupo, eles vão seguir esse modelo. Le, um A aqui embaixo, ó. Va e um E aqui. Shel, levashel. Le, da, ber. Então, todos eles seguem esse modelo. Essa construção verbal ela é muito fácil de ser memorizada, até mais fácil do que a primeira que nós vimos, que foi a construção paal. Agora nós vamos ver como conjugar os verbos da construção piel. O passado, como é que nós vamos formar isso? Pessoal, é muito simples. O grupo que nós estamos estudando aqui, a construção, se chama piel. Então, esse I de pi, ele vai aparecer aqui no início, olha. Tá vendo? Então, é uma característica dos verbos do grupo piel ter esse I aqui no início, sempre depois da primeira consoante do radical. Evidentemente que nós vamos tirar o lamed aqui, que o lamed é para o infinitivo, e vamos começar o verbo na primeira consoante do shoresh. Então, nós temos aqui, nós vamos colocar um I, tá? De piel, esse I, ó. Então, eu vou ter si. A segunda vogal que nós vamos usar aqui para o passado, no caso dos verbos dessa construção, é a vogal A. Então, nós vamos ter uma mudança aqui, né? Aqui nós tínhamos E, mas nós vamos colocar A embaixo da segunda consoante do radical. Nós só não faremos isso para a terceira pessoa aqui, ó, do masculino singular. Ela vai permanecer com E. Agora, as outras, nós teremos o A. Tá vendo? Pelo menos na primeira, na segunda pessoa do masculino singular, na segunda pessoa do feminino singular, na primeira do plural, na segunda do plural masculino e na segunda do plural feminino. Então, vamos olhar essas aqui que nós colocamos. Olha, um I e depois um A. Então, eu vou pronunciar dessa forma. E no final, evidentemente, como em todos os verbos no passado, eu tenho que acrescentar as desinências que indicam a pessoa. Isso aqui não muda em nenhuma construção, em nenhum grupo verbal. Então, isso aqui nós já falamos, que tem que ser memorizado antes de estudar as construções verbais. Então, isso aqui todo mundo já memorizou, quem já chegou aqui já memorizou. Então, você vai jogar o I, vai jogar o A, evidentemente, e depois vai jogar a desinência que indica a pessoa que está praticando a ação. Então, vamos falar aqui, olha, eu vou jogar I e A, vai ficar si
par. E aí eu coloco a partícula que indica eu, se parte. Eu contei. Olha, a segunda pessoa, tu contaste, ou você contou, ó, se parta, se parta. Olha a segunda agora do feminino, singular, se parte. A primeira do plural também vai seguir essa lógica do i e depois do a, ó, se parno. Também as duas pessoas do plural da segunda pessoa, masculino e feminino, seguem também essa lógica. Se partem. Se partem. Tá? Então, essas aqui vão seguir sem nenhuma mudança. E, depois a, e a desinência que indica a pessoa. Se parte, se parta, se parte, se parno, se partem, se partem. Bom, agora vamos ver as que faltaram. A terceira pessoa do singular. Ele contou. Olha, você vai pronunciar o si também. O i entra em todas, né? Melhor dizendo. Então, o i entra para todas elas. Sempre você vai colocar o i depois da primeira consoante do radical. Agora, aqui, ao invés de você usar a, você vai usar e, como está aqui no infinitivo. Então, em vez de você falar se par, para a terceira pessoa, você vai falar se per. Muito bom. Agora vamos ver as duas últimas que faltaram, que é a terceira do feminino e a terceira do plural. Tanto masculino como feminino é igual. Então nós temos aqui o seguinte, pessoal. Como nós já falamos no vídeo anterior sobre a construção paal, essas duas pessoas, elas terminam com vogais. Então, no caso aqui, a terceira pessoa do singular feminino, ela tem a desinência final, o som de A. E a desinência da terceira do plural é som de U. Por isso, o que acontece? Esse A aqui, que nós temos nas outras, se parte, se parta, ele não vai ter nada, ele vai ficar mudo. Tá? Porque nós teremos uma outra vogal que vai ficar embaixo da terceira letra, ou depois da terceira letra, no caso aqui do U. Tá? Então, quando nós temos uma vogal depois da terceira consoante do radical, aí essa daqui fica muda. Por isso que nós temos aqui, ó, mudo depois da segunda consoante do radical. Então, eu tenho si, pra. E na terceira do plural, eu tenho si, pru. Si, pra, si, pru. E aí eu tenho a conjugação completa do verbo no passado. Eu tenho se parte, se parta, se parte, se per, se pra, se parno, se partem, se parten, se pru. Então, essa aí é a conjugação do verbo na construção piel. Observaram aí vocês que nós pronunciamos sempre paroxítona, tá? Se parte, se parta, se parte, se per, aqui é oxítona. Se pra, oxítona. Agora, voltando para as paroxítonas. Se parno, se partem, se partem e, por último aqui também oxítona, se pru. É isso aí, pessoal. Então, essa é a construção piel. Se você pegar os verbos aqui, você vai fazer a mesma coisa para todos eles e você vai fazer a conjugação. Então, eu tenho o verbo levachel. Eu vou conjugar no passado. O que eu faço? Tiro o le. Vou começar aqui. Olha, pessoal, nesse caso aqui, essa letra que estava com som de V vai ter som de B, porque ela passa a ser a primeira. Então, o dagesh lene, que tinha caído aqui, por conta do E antes dele, vai voltar a aparecer. Então, vou ler com som de B aqui, tá? Então, eu falo bi, agora eu vou usar qual vogal aqui? A. Bishal. E aí eu coloco a desinência aqui. Então, bishalti, bishalta, bishalte. Terceira pessoa, eu tenho que usar E. Bishel. Agora, nós vamos para a terceira
do feminino, onde essa aqui fica mudo e essa aqui recebe o A. Bishla. Agora eu vou para a primeira do plural, vou voltar a I e A de novo. Bishalnu, bishaltem, bishalten. E por último, vou deixar essa aqui muda de novo e vou jogar um U na última, bishlu. Isso aí você vai fazer com as demais aqui. E aí você passa a conjugar qualquer verbo da construção piel. É só você seguir o modelo que está aqui no verbo lesaper. Até a próxima. Shalom.